Fala galera, aqui é o professor Luciano. Estamos aqui para dar continuidade no nosso curso de Mecânica dos Fluidos, essa é a aula número 3. E aí é o seguinte, nas aulas anteriores, nas aulas 1 e 2, nós fizemos uma introdução sobre mecânica dos fluidos, definimos fluido de acordo com o nosso contexto, falamos sobre a aplicação e importância dessa ciência, principalmente para o profissional da área de alimentos. E na segunda aula a gente fez a classificação dos tipos de escoamentos que a gente pode se deparar, tá? E nessa aula de hoje a gente vai iniciar sobre propriedades dos fluidos e a proposta dessa aula número 3 é a gente falar da introdução, a importância de propriedades dos fluidos e também falar sobre densidade, né? É uma propriedade muito importante dos fluidos e o que a gente tem que saber da densidade nesse nosso contexto. E nas próximas aulas vamos abordar a pressão, a energia, principalmente a entalpia, e a viscosidade, que é a principal propriedade dos fluidos, tá? Então vamos nessa. Primeiramente, por que é importante a gente falar de propriedades dos fluidos? Qual que é a importância disso? Por que falar isso, né? Porque quando você define a propriedade de um fluido, você busca caracterizar o fluido, né? E quando você tem esse fluido caracterizado, você consegue prever, trabalhar e dimensionar tudo relacionado ao comportamento desse fluido. Então, propriedade de fluido é nada mais, nada menos do que quais são as características. É você definir quais são as características do fluido, tá? E aí é isso. Então, quando você conhece as propriedades dos fluidos, você tem o conhecimento do fluido. Então, por isso que é importante. Então, suponha que você vai realizar o bombeamento de um fluido de uma superfície para uma superfície mais alta. A primeira coisa que o profissional vai te perguntar, a primeira coisa que o operador vai te perguntar, a primeira coisa vai ser o seguinte: qual é o fluido? Porque quando ele pergunta qual é o fluido, nessa resposta ele vai ter conhecimento da densidade, da viscosidade, da temperatura, da altitude, qual a altitude do fluido, para onde que ele vai, da vazão, da massa, volume, tudo isso vai ser respondido a partir dessa pergunta inicial, né? E muitas dessas respostas vão para caracterizar o fluido, para você conhecer o fluido, e isso se dá através do conhecimento das propriedades do fluido, tá? E aí, lembrando lá da termodinâmica, a gente vai ter aula sobre termodinâmica aqui também nesse canal. Assim, você precisa descrever o estado, né? Qual que é o estado daquele sistema? O estado daquele sistema é descrito a partir do conhecimento das suas propriedades, tá? Então, e o interessante aqui é que quando você conhece algumas propriedades, você pode determinar outras propriedades, tá? Então, você não precisa mensurar todas essas propriedades. Você pode conhecer algumas e determinar as outras, tá? E como exemplo, a gente tem aqui vários tipos de propriedades, né? Como por exemplo, pressão, volume, temperatura, massa, viscosidade, velocidade, condutividade térmica, módulo de elasticidade, coeficiente de expansão térmico, resistividade elétrica. São exemplos de propriedades de fluidos. É claro que algumas aí são e serão mais familiares, mais usuais no desenvolvimento de problemas, no dimensionamento de projetos, e acaba que vão ter uma ênfase maior, né? Como, por exemplo, pressão, volume, temperatura, massa. Viscosidade é a propriedade do fluido mais importante nesse contexto de mecânica dos fluidos. E as demais, elas vêm num patamar mais inferior de importância, são situações mais peculiares, tá? Então, essa é a importância do fluido, a importância das propriedades do fluido, que é você realizar o conhecimento do fluido para poder dimensionar todo o projeto, para poder conhecer como vai ser as condições de trabalho. E aí, a gente tem aqui que as propriedades elas podem ser extensivas ou intensivas. E basicamente a diferença é a seguinte: suponha que aqui você tem um sistema e esse sistema possui uma determinada massa, um determinado volume, uma determinada temperatura, uma determinada pressão e o fluido tem uma determinada densidade, né? Já que tem massa e volume aqui, tem uma determinada densidade. A situação é a seguinte: suponha que a gente vai dividir esse sistema exatamente ao meio, né? Então a gente vai dar origem a outros dois sistemas, cada um metade do original.
Quando a gente faz isso, o que acontece com essas propriedades listadas aí, né? Acontece o seguinte, algumas propriedades permanecem inalteradas, enquanto que outras propriedades são também divididas ao meio, né? Então, essas propriedades que são divididas ao meio, a gente diz que elas são propriedades que dependem da extensão do sistema. E aí a gente coloca elas, classifica elas como propriedades extensivas. Já aquelas propriedades que são mantidas após a divisão do sistema, a gente diz que elas são propriedades intensivas. Então, se esse sistema inicial aqui estivesse a, por exemplo, 20 graus Celsius, quando você divide ele ao meio, ele continua 20 graus Celsius. Se esse sistema aqui possuía a massa de 10 kg e você divide ao meio, cada metade vai ter 5 kg. Então, são exemplos de propriedades extensivas, no caso a massa, e propriedade intensiva, no caso a temperatura. Então, essa é a diferença. Quando a propriedade extensiva estiver apresentada por unidade de massa, a gente diz que ela é uma propriedade específica. É bom citar isso, porque muitas situações que a gente trabalha com energia, a gente traz a unidade de energia, no caso aqui eu dei o exemplo do joule, por quilograma. Então essa propriedade extensiva, ela passa a gente pode chamá-la de propriedade específica pelo fato dela estar apresentada com a unidade de massa. Então é mais uma situação que você pode se deparar, tá? E aqui agora a gente fala da primeira densidade que a gente vai abordar aqui, que é da primeira propriedade, que é a densidade, né? Então a densidade vocês já sabem que é massa sobre volume, é uma propriedade que você já conhece desde o ensino médio, então assim, não tem novidade nenhuma, né? É uma unidade de massa dividido por uma unidade de volume. E aí a gente tem também o que origina a partir da densidade, né? Por exemplo, o volume específico, que é o inverso da densidade, o inverso é 1 sobre densidade, aí obviamente passa a ser volume por massa. E a gente tem também a densidade relativa, também chamada de gravidade específica, que é um parâmetro adimensional aqui que a gente divide a densidade de trabalho pela densidade da água. Então é um parâmetro adimensional mais para a gente ter uma noção de como que é aquela densidade quando comparada com a água, tá? Então, até aqui nenhuma novidade, isso aqui vocês conhecem de física básica, de ensino médio, de tudo isso, mas qual que é o pulo do gato aqui em mecânica dos fluidos, né? Por que vale a pena a gente gastar alguns minutos aqui para falar de densidade? Bom, falar de densidade é importante porque eu preparei esse cenário aqui, né? Suponha que a gente tenha água a 20 graus Celsius. Então eu fixei a água em 20 graus Celsius. A água a 1 atm, ela possui uma densidade de 998 kg por metro cúbico. Agora, se eu elevar a pressão, então eu aumentei a pressão aqui, essa densidade ela passa a ser 1.003 kg por metro cúbico. Então, o que você percebeu? Você percebeu que a uma temperatura fixa, eu aumentei muito a pressão e a densidade aumentou bem pouco, certo? Eu aumentei a pressão 100 vezes e a densidade aumentou aí algo próximo a menos de 5%, vamos colocar aí. Agora, por outro lado, se eu fixar a pressão em 1 atm, e agora eu vou mudar a temperatura, eu vou aumentar a temperatura, tá? Ao invés de aumentar a pressão, eu vou aumentar a temperatura com a pressão fixa. Então eu vou sair de 20 graus e vou para 75 graus. 1 atm a 20 graus, a densidade da água é 995 kg por metro cúbico, enquanto que a 75 graus a densidade passa a ser 975 kg por metro cúbico. Então percebam que eu aproximadamente multipliquei a temperatura por 4 e o impacto na densidade foi muito maior do que aquele impacto lá de quando a temperatura era fixa e a pressão aumentou. Então, qual é a conclusão disso aqui? Se você não entendeu, volta e assiste de novo. Mas qual que é a conclusão? A conclusão é que a densidade ela é função tanto da pressão quanto da temperatura. Essa é a primeira conclusão. Então, a densidade muda quando a gente muda a temperatura e muda também quando a gente muda a pressão. Essa é a primeira conclusão.
E aí, o diferencial aqui é o seguinte, que em gases, a densidade ela é proporcional à pressão e inversamente proporcional à temperatura. Então, o que eu estou dizendo aqui? Quando você parte de um gás, quando você muda a pressão, você aumenta a densidade, e quando você muda a temperatura, você diminui a densidade. Então, existe essa relação de proporcionalidade e essa relação inversa aqui com relação à temperatura e pressão. Agora, em líquidos, que é o caso da água que eu acabei de apresentar aqui, a gente observou o seguinte, que também, a densidade também ela vai ser função de temperatura e pressão, só que a gente observou que essa variação com a pressão aqui é muito pequena, né? Então, você aumenta a pressão em 100 vezes para ter um resultado muito menor na densidade. E a gente pode considerar essa variação como desprezível. Percebam que a gente não está falando que não existe variação da densidade quando muda a pressão, mas a gente está falando que ela é muito pequena ao ponto de ser desprezível. E aí o cenário está pronto para a gente fazer essas duas considerações aqui. Geralmente, nós temos os gases como compressíveis, enquanto que a gente tem os líquidos como incompressíveis. O que isso quer dizer? Se a variação da densidade em relação à pressão é desprezível, então nós podemos considerar que a densidade de um líquido é constante. Perceba que eu estou falando considerar que é constante. Então, ao longo de um escoamento, nós vamos ter um gradiente de pressão, inclusive é a força motriz para que aconteça um escoamento. Então, ao longo de um escoamento é comum ter variação de pressão. E ao longo dessa variação de pressão, a gente vai considerar que a densidade do líquido é constante. E quando a gente considera que ela é constante ao longo do escoamento, a gente diz que ela é incompressível. Tá? Então, geralmente, líquidos são incompressíveis, ou seja, geralmente a densidade de líquidos não variam ao longo do escoamento. Para gases, não. Para gases, a densidade muda sim ao longo de um escoamento, ainda mais que acontece a variação de pressão. Então, se a densidade dos gases muda ao longo de um escoamento, a gente diz que os gases são compressíveis, tá? Obviamente podem surgir exceções, mas essa aqui é uma regra geral, tá? Então, o grande pulo do gato aqui para a gente estar falando de densidade dentro das propriedades dos fluidos, nesse curso de mecânica dos fluidos, é o fato de que a densidade de líquidos não muda ao longo do escoamento. A gente pode considerar constante, porque na verdade essa mudança é muito pequena. Tranquilos? Então, essa é o que eu tinha para falar aqui de densidade. Daí eu vou resolver um exemplo aqui para a gente trabalhar com essas unidades de densidade para ficar mais didático. Então eu trouxe aqui o seguinte exemplo, né? Determine a densidade, gravidade específica e massa de ar em um tanque de formato cilíndrico com raio de meio metro e comprimento 4 metros. A pressão é 100 kPa e a temperatura é 25 graus Celsius. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu sempre gosto de fazer é extrair as informações as informações que a gente tem do problema, né? Então, aqui eu tenho uma situação que eu tenho um problema de densidade. Eu tenho o raio desse tanque, desse cilindro. Eu tenho o comprimento. Eu tenho a temperatura. Aqui é 25 graus Celsius, eu já transformei para Kelvin. Eu tenho a pressão, 100 kPa. E eu preciso descobrir a densidade, a gravidade específica e a massa. Aqui dentro nós temos ar desse cilindro, poderia ser qualquer outro gás, tá? Mas a gente tem ar. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai buscar aqui uma revisão, lá do ensino médio também, que a gente precisa de uma equação que relaciona pressão, temperatura e densidade, né? Geralmente quem faz isso é uma equação de estado. A gente chama de equação de estado. E a gente tem essa equação aqui que é bem simples e conhecida, que é a equação de Clapeyron, né? A gente tem aqui uma equação bem conhecida, que é a equação de Clapeyron, que é pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura. Isso aí lá do ensino médio também.
E aí é o seguinte, o que você precisa lembrar aqui é que essa constante dos gases aqui, se ela estiver em função de mol, a gente usa mol aqui. Mas a gente pode usar em função de quilograma também. E aí a gente usa massa aqui. Você pode pesquisar os valores dessa constante na internet. São vários os valores em função das diferentes unidades. Então, se eu reescrever a equação de Clapeyron aqui em função da massa, e ajustando a constante, obviamente, eu tenho aqui nessa mesma equação massa e volume. Se eu jogo o volume para o lado de lá da equação, né, se eu divido os dois lados por volume, do lado de cá eu vou ter massa sobre volume, e massa sobre volume é densidade. Então aqui agora, através dessa revisão aqui de física do ensino médio, eu tenho uma equação que vai relacionar pressão e temperatura, que são duas informações que eu tenho, o R é a constante dos gases, que é padrão, e a densidade, que é a que eu quero descobrir. Então, prontamente aqui eu isolo a densidade, utilizo os dados que eu tenho aqui. Isso aqui você encontra em qualquer livro de física ou até mesmo na internet. Percebam que durante a resolução do problema eu carrego as unidades, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu corto kPa com kPa, eu corto Kelvin com Kelvin, e a minha resposta aqui está metro cúbico por quilograma, mas quando eu jogar para o lado de cima, ele vai inverter e vai ficar quilograma por metro cúbico. E aí a unidade da minha resposta já está determinada, basta fazer o cálculo, a densidade do ar vai ser 1,17 kg por metro cúbico. Mas ainda falta descobrir mais coisa, né? Então, para eu descobrir a massa, eu sei que densidade é massa sobre volume, mas eu não tenho o volume, eu tenho as dimensões do cilindro. E a gente sabe que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então está aqui, né? Isso aqui já é revisão de matemática, né? De geometria. Então a base de um cilindro é uma circunferência, que é πr ao quadrado, vezes o comprimento do cilindro, que no caso vai ser os 4 metros que foram dados lá no exercício. Então eu substituo esse volume aqui, e aí a partir de agora é só fazer cálculo, né? A densidade foi determinada no slide anterior. Π, o raio, aí está metro quadrado, porque está elevado ao quadrado o 0,5, você eleva ao quadrado a unidade também. Então, metro quadrado vezes metro, eu vou ter metro cúbico, posso cortar com esse metro cúbico daqui, minha resposta sai em quilograma, então está aqui 3,68 kg. E para determinar a gravidade específica, basta dividir a densidade pela densidade da água, né? Lembrando que é quilograma por metro cúbico, e aí a gente tem um valor muito pequeno, obviamente, é uma densidade muito menor do que a da água, e é isso, né? Tudo foi determinado, massa, gravidade específica e densidade. Aqui tem a solução completa, você pode seguir os quadrantes aqui para não se perder, né? Tira um print também se você quiser. E é isso, galera. Nessa aula a gente falou da importância das propriedades dos fluidos, que a ideia é você caracterizar e conhecer os fluidos. E a gente começou falando da densidade, a importância de conhecer a densidade e a importância também de entender que quando a densidade não muda ao longo de um escoamento de fluido, ela se diz incompressível, e quando ela muda, a gente chama ela de compressível. Obviamente isso é uma consideração para líquidos geralmente incompressíveis, para gases compressíveis, beleza? Nas próximas aulas a gente vai falar de pressão, entalpia e viscosidade. Inscreva-se, deixa o like aí. Qualquer dúvida você pode escrever nos comentários. Se você for meu aluno, pode entrar em contato direto comigo. Valeu, falou!